Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto, você que nos visita, você que já faz parte da nossa comunidade, é muito bom ter você aqui com a gente. Vim dar alguns avisos rapidinhos para vocês, então vamos lá. Primeiramente, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, porque é por lá que nós vamos estar postando todas as nossas programações e os nossos conteúdos. Nosso Instagram é @ccbetsaida, Facebook Comunidade Cristã Betsaida e o nosso YouTube Betsaida Rio Claro. Lembrando, já pare agora, dê o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você receber toda vez que for postado um novo vídeo no canal. E também no nosso tempo de adoração, no cantinho da tela fica aparecendo um QR Code que você pode acessar e lá vai ter um formulário para você deixar caso você tenha um pedido de oração ou uma necessidade. E também tem um videozinho rápido sobre a nossa comunidade para você nos conhecer melhor e os dados da nossa conta para você fazer a transferência ou depósito do seu dízimo ou da sua oferta, tá bom? Não se esqueçam de ser fiéis e generosos. Um beijo, bom culto e Deus abençoe! Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez estamos reunidos para adorar e servir ao Senhor da maneira que nós podemos. Excelência é a gente fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos, com os recursos que Deus nos dá. E essa é a nossa intenção, e eu espero que você aí na sua casa também, com a sua família, na maneira que você tem adorado ao Senhor, você possa entregar a Ele o melhor, entregar a Ele o máximo do seu coração. A Bíblia diz, né, que é para nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Então isso não está condicionado simplesmente a um lugar, a uma forma, mas está condicionado ao coração. Então que nessa manhã e nesses encontros que a gente vem tendo, de alguma forma você possa buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amém? Eu quero convidar você a junto comigo ler o Salmo 102, versículos 18 até 22. Esse é um texto que eu gosto muito, eu sempre lia quando dava os workshops de adoração, muito tempo atrás, né? E falava a respeito disso. É um texto que fala muito ao meu coração, e essa semana o Senhor trouxe novamente. E eu quero ler com você então o Salmo 102, versículos 18 a 22, que diz assim: Isso será escrito para a geração vindoura, e o povo que será criado irá louvar ao Senhor, pois ele olhou para baixo, lá do alto do seu santuário, dos céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os que estão sentenciados à morte, para declarar o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos para servirem ao Senhor. O Salmo 102, ele é uma oração de um aflito, né? Uma oração de lamento, alguém que está cansado, sobrecarregado, mas que vem e deposita a sua esperança e a sua oração perante o Senhor. E no versículo, então, 18, eu gosto muito disso, que vai dizer que a esperança, né, dessa oração está no fato de que se levantaria uma geração, né, se levantaria um tempo, né, e um povo, né, que o Senhor criaria, louvaria o seu nome, e ele, né, por quê? Porque ele ouviu dos céus, no seu trono, e ele decidiu vir habitar no meio do seu povo, né, quando os povos e os reinos se reunirem para louvar o Senhor. Nós sabemos o que isso significa. O Senhor Jesus veio dos céus, abriu mão da sua glória, do seu ambiente perfeito e veio se fazer um de nós, né? No devido tempo nasceu o filho de mulher, na plenitude dos tempos, e ele veio e habitou entre nós. E João vai dizer que nós vimos a sua glória, né? A glória como do unigênito Filho do Pai, né? Então, a partir de Jesus, né, a igreja, um novo povo é criado, onde não tem separação, não tem nada, né? E esse povo é abençoado quando se reúne para louvar o nome do Senhor em qualquer era, em qualquer tempo. Nós fazemos parte dessa geração que foi criada, essa geração chamada igreja, né? Algumas pessoas às vezes dizem assim, equivocadamente, né? Não, o Senhor está levantando uma geração de adoradores, o Senhor está levantando uma geração nova. O Senhor já levantou essa geração, e essa geração se chama igreja, né? Essa é a geração do povo de Deus, que se reúne e faz com que todas as coisas venham ser convergidas na pessoa
de Cristo. E esse texto é maravilhoso. O Senhor ouviu dos céus e lá do seu trono desceu para ouvir o clamor, para libertar os prisioneiros, para curar os enfermos, e é esse Deus que nós adoramos pela pessoa de Cristo Jesus, e é esse Deus que nós queremos buscar nessa manhã, é esse Deus que nós estamos comprometidos a pregar para todas as nações, para todos os povos, para a sua família, para os seus amigos, para qualquer pessoa que esteja acompanhando a gente nessa transmissão. O Deus que desceu do céu, se fez um de nós e habitou entre nós, e nós podemos saber que Ele é enviado de Deus para trazer o reino de Deus entre nós, que está com você aí agora, onde quer que você esteja, com quem quer que você esteja, o reino de Deus chegou, e essa é a boa notícia. Os pecadores podem vir do jeito que estão, as pessoas podem se achegar a Ele, podem trazer as suas angústias, as suas dores, as suas dúvidas, e Ele virá na direção. A religião diz que o homem tem que se esforçar para ir até Deus, para conseguir dele algum favor. O cristianismo, o evangelho, é a única boa mensagem que diz que os nossos esforços não são suficientes, porque Ele decidiu nos amar e vir nos encontrar. E nessa manhã Ele vai te encontrar, vai encontrar você e a sua família. Por isso nosso convite para você: vem adorar ao Senhor, vem cantar, vem anunciar essa boa notícia entre nós. Eu espero que Ele te encontre nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado por mais um domingo que a gente se reúne, Senhor, para buscar o Teu nome, ó Deus, como povo, Senhor, porque o Senhor pode ser encontrado a qualquer tempo, o Senhor pode ser encontrado a qualquer momento, em qualquer lugar, mas, ó Deus, hoje é o dia que nós separamos para, como povo do Senhor, essa geração que foi levantada, como diz aqui no texto do Salmo 102, ó Deus, se reúne para buscar, ó Deus, ao Senhor, para ouvir atentamente a Tua palavra, como um só corpo, como parte do Teu corpo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, sobre cada pessoa assistindo essa transmissão nesse momento, que o Senhor venha sobre cada família, sobre cada casa, ó Deus. Pai, que o som do céu invada o coração, Deus, que o som do Evangelho, ó Deus, que transforma o coração, possa invadir, ó Deus, a alma, o ser de cada pessoa, que enquanto estivermos Te adorando, Senhor, que enquanto estivermos aqui, Senhor, envolvidos com as obras do Senhor, com as obras do Pai, o Senhor possa fazer o Teu mover, ó Deus, acontecer na vida de cada um. Nessa manhã, pessoas que estiverem acompanhando essa transmissão, ou posteriormente também, Senhor, possam, ó Deus, ser, ó Deus, abençoadas com o Senhor. O Senhor conhece cada um pelo nome, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece o clamor, o Senhor conhece a dúvida, Senhor, o Senhor conhece a insegurança, o medo, Senhor, de cada um. Então o Senhor conhece cada ser pelo nome. Enquanto estivermos aqui reunidos, Senhor, juntos como Teu povo, espalhado em vários lugares, o Senhor possa se mover também, ó Deus, sobre a vida, o coração, o espírito, a mente, as emoções de cada um, ó Deus, nessa transmissão, ó Deus, com a boa nova do Evangelho, com a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, recebe o que nós vamos fazer, ó Deus, a Ti, porque o Senhor é digno, Senhor, digno de todo louvor, de toda honra, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos, nessa manhã, e o convite é esse: vem do jeito que você está, vem adorar ao Senhor, vem buscá-lo, vem contemplar, vem experimentar dele nessa manhã. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem
cansado que Ele está vindo, está aqui. São as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Vem, vem, vem. Amém. Eu canto a Ti, Senhor, em gratidão por Teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou em oferta de amor. Salvas minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a Ti, Senhor, em gratidão por Teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer
poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte, me deste o perdão. Nunca amaste eu daria assim que trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Obrigado, Senhor. Nossa canção possa sempre expressar nossa gratidão, Deus. O Senhor nos livrou da morte, Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados, afastados do Senhor, e o Senhor nos deu vida. Grande misericórdia, Deus. Que essa misericórdia do Senhor seja diante de nós, ó Pai, todo dia. Todos os dias da nossa vida. Amém, Senhor. Então, depois desse tempo para a gente adorar a Deus e a gente participar aí com as canções de alguma forma, nós vamos refletir na palavra de Deus nessa manhã. E nós chegamos para mais uma mensagem da nossa série Felizes, uma forma de viver além deste mundo. E hoje chegamos na nossa quarta mensagem, dando sequência aqui no ensino de Jesus no Sermão do Monte, introduzindo aí o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E nessa manhã nós vamos compartilhar a próxima bem-aventurança, que está no versículo 5, que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A NVI, algumas versões trazem bem-aventurados as pessoas humildes, porque herdarão a terra. A mensagem, né, que é aquela Bíblia parafraseada, o Jenny Peterson, ele vai dizer: bem-aventurados as pessoas que são humildes, porque elas poderão ter tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, ou seja, Jesus ele introduz aqui também uma forma de viver, uma maneira e uma atitude de vida que nos conduz a uma verdadeira felicidade proposta por Jesus. Nós já vimos até aqui que a felicidade é algo que começa no coração. Vimos que os humildes de espírito são aquelas pessoas que se esvaziaram de todo o seu orgulho, né, para poderem receber o reino. Depois, na semana passada, vimos que são abençoados os que choram, que significa lamentar essa condição, né, que se encontra perante Deus, o tamanho de Deus e o nosso tamanho. Tudo isso tem a ver com o Evangelho, como a gente tem falado bastante, que antes da gente ser edificado, a gente precisa ser desconstruído. Antes de sermos salvos, precisamos ser condenados. Então Jesus ele avança aqui para mais uma bem-aventurança. Eu quero lembrar você que as bem-aventuranças estão
colocadas por Jesus numa ordem espiritual lógica, tá? Então, ou seja, cada bem-aventurança está devidamente no seu lugar e devidamente numa sequência que Jesus intencionalmente quis colocar para a gente dentro do seu aprendizado. Então vamos ver nessa manhã como que a gente pode ser mais que feliz, né? Bem-aventurados, é isso que a gente tem dito aqui, como que nós podemos experimentar essa vida mais que feliz por meio dessa atitude mansa, de sermos mansos, de sermos pessoas que também em outras versões trazem humildes, né? Quando a gente pensa a respeito disso, é importante nós fazermos uma contraposição aqui, né? Lembrando, inclusive, que eu disse em outras mensagens, nesse tema mesmo, da série Felizes, que uma diferença básica entre os cristãos, os discípulos de Jesus e aqueles que não conhecem a Deus, tem a ver com o reino em que vivem e, consequentemente, as coisas que buscam e, consequentemente, as coisas que encontram, né? Então, quando a gente pensa a respeito do que Jesus está falando aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, a gente tem que fazer esse contraponto de como isso é visto, qual é a interpretação do mundo, né, em relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, a humanidade, ela pensa em termos de força, de poderio, né, até mesmo de habilidades, de agressividade, né, não agressividade no sentido de violência, mas naquele sentido de avanço mesmo, de autoconfiança, de certeza, né, de autossegurança, né, e isso passa muito aquela ideia como uma receita de sucesso, ou seja, as pessoas que demonstram esse tipo de coisa são pessoas que, inevitavelmente, vamos chamar assim, o mundo entende que são as pessoas bem-sucedidas, ou pessoas que são felizes, ou pessoas que que encontram uma plenitude na vida, né? Mas Jesus, então, ele vem e introduz esse tema aqui como uma ideia de que os cristãos são totalmente diferentes desse mundo. Obviamente, em cima do que eu disse aqui até então. Reinos diferentes, interpretações diferentes, buscas diferentes. Então, o mundo entende também, né, o pensamento secular entende que essa felicidade, ela dificilmente será encontrada nesse tipo de pessoas humildes, tá? A gente não está falando simplesmente de soberba aqui e humildade, estamos falando nesse sentido que nós vamos aprender hoje, de mansidão, tá? O mundo tem dificuldade em entender pessoas com essas características como um protótipo de pessoas felizes ou de sucesso. Mas Jesus, ele introduz aqui a ideia de que os cristãos, essas pessoas que serão mais que felizes, são pessoas que são mansas, né? Que são pessoas humildes, ou seja, simplesmente porque elas pertencem a um reino diferente, tá? E é importante você entender, dentro do contexto aqui histórico que Jesus está ensinando, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é que a enunciação dessa bem-aventurança especificamente, ela causava um choque nos judeus da época. Ela causava um certo choque nas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, né? Vamos lembrar, Mateus, ele está escrevendo esse evangelho, né, para judeus. Ela é endereçada aos judeus. A ideia dos judeus sobre o reino de Deus passava por um reino material e também militar. Você já deve ter ouvido a respeito disso, né? O Messias, tão aguardado, tão esperado, era alguém que viria, né, como um militar, vamos imaginar assim, um poderoso homem que vingaria os inimigos de Israel, né? Então, eles pensavam o reino de Deus, né, a vinda do reino de Deus, a vinda do Messias, dentro dessa perspectiva em termos de conquista, né? E conquistas também de bênçãos materiais, terrenas, né? Vitoriosas, bem-sucedidas desse ponto de vista. Ou seja, Israel se tornou esquecida, uma nação de segunda linha, vamos chamar assim, mas o Messias viria. E esse Messias libertaria o povo dessa situação. Que situação? Essa situação subjugada, né? Essa situação secundária como nação, né? Então, era a enunciação dessa bem-aventurança de que mais que felizes são as pessoas mansas, né? Era um choque para a época. E era um choque para todos os leitores aos quais Mateus está
escrevendo. Então Jesus vem, o Messias vem, ele inaugura o reino de Deus e ele diz: olha, o caminho não é esse. O caminho não é dessa autossegurança, o caminho não é desse pensamento soberbo, não é desse pensamento vingativo. O caminho não é esse do pensamento da conquista terrena, da conquista material, da conquista de poder. Mais que felizes são aqueles que são mansos. Esses herdarão a terra. Esses conquistarão a terra. Então isso era um choque para quem estava ouvindo ou então simplesmente lendo o Evangelho de Mateus. Então um violento contraste com a maneira de pensar daquela época. E eu ouso dizer que não é diferente, não tem um contraste diferente do que temos hoje. Como eu disse, o mundo, o pensamento secular, ele se move com uma interpretação de força. Ele se move numa interpretação baseada na conquista, na suficiência, na segurança. E pessoas, reinos, seja o que for, que encontram determinado sucesso, eles jamais pensam na perspectiva de ser uma pessoa mansa. Você consegue pensar hoje uma palestra motivacional? Você sabe que eu faço essas palestras e tudo mais, mas você consegue imaginar você ouvir uma grande palestra motivacional hoje, de um grande palestrante dizendo: olha, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser uma pessoa feliz, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa ser uma pessoa mansa. Dificilmente a gente vê esse tipo de discurso, porque ele não se encaixa muito dentro da perspectiva que o mundo busca a felicidade, as realizações e tudo mais. Ou seja, nós podemos dizer que o Evangelho, ele além de ser totalmente atemporal, para qualquer tempo, eu diria que quanto mais o tempo passa, mais essa diferença básica de reinos ela se evidencia. E cada vez mais nos choca a perspectiva radical que Jesus traz para aqueles que querem viver nesse reino. E é disso que Jesus está falando. Olha, se vocês querem encontrar a felicidade, essa felicidade está nesse reino de Deus que eu estou anunciando. E se você quer ser uma pessoa mais que feliz, você precisa ser uma pessoa mansa. E aí sim, você vai conquistar coisas que o dinheiro, que o poder, que a força não pode comprar. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E eu acho isso formidável e talvez isso seja algo maravilhoso para o seu coração, que muitas vezes se frustra por não ter, não conseguir, não conquistar tudo aquilo que de repente o mundo diz para você que é uma perspectiva de sucesso. E aí você tenta se mover nessa força, nessa, entre aspas, agressividade, de avançar, nesse empreender da vida. Mas essa mensagem, então, ela é totalmente carregada de esperança para nós, certo? Para todos nós. O mundo tenta vender a ideia para as pessoas de que todos serão o próximo Steve Jobs, o próximo Ayrton Senna, o próximo Cristiano Ronaldo, o próximo super empresário, e às vezes isso pressiona as pessoas. Olha, você, ou então em outras coisas menores, você já não pode mais ficar sem determinada postura, você não pode ser uma pessoa que não tenha isso, e muitas vezes isso pressiona a gente como pais, pressiona a gente como cidadãos, como profissionais, como cidadãos. A gente começa então a se perder. Lembra disso, o reino que nós estamos define a busca das coisas que nós queremos. Isso é muito importante. O reino que nós estamos define a busca das coisas que nós queremos. E só existem dois reinos, ou nós estamos num reino que é governado por Deus, por meio do seu Filho Jesus, ou nós estamos num reino que é governado pelo diabo, pelo pensamento secular e pela nossa carne e os nossos desejos. E a nossa busca vai se dar mediante o reino que nós estivermos. E Jesus vem dizendo então, olha, bem-aventurados os mansos, porque esses conquistarão aquilo que o dinheiro, a força, todo esse empreender não pode comprar. Nós podemos parar por aqui, porque essa é uma lição maravilhosa, mas vamos seguir e ver o que Jesus quer dizer a respeito disso. Quando Jesus fala então dos mansos, quero relembrar algo com você, mas trazer uma ideia aqui complementar. Eu disse que as bem-aventuranças, elas estão numa ordem, numa sequência espiritualmente lógica. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que cada bem-aventurança,
ou seja, preste atenção nisso, né? Essa conexão sequencial, cada bem-aventurança, né, precede uma outra, certo? Que propõe uma dificuldade maior, interdependente da primeira. Tá bom, vamos lá, vou explicar de novo. Você só consegue chorar, ser mais que feliz por entender a sua condição, se primeiro você conseguiu, né, assimilar e entender o que significa ser humilde de espírito. Você lamentar a sua condição é mais difícil do que você ser humilde de espírito. Quando Jesus fala, agora a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, ele está dizendo que ser manso é uma característica, é uma atitude que interdepende, depende entre si de você entender a sua condição, que é o chorar, e entender a sua condição de humilde de espírito. Você não consegue ser manso se você primeiro não for humilde de espírito, isso não te levar a entender a sua condição diante de Deus. Então isso é um fator importante. Você precisa ser humilde de espírito, entender que você tem que colocar abaixo todo o seu orgulho. Ao fazer isso, você vai perceber quão aquém daquilo que Deus tinha para você, muitas vezes nós estamos. Isso faz a gente perceber a nossa condição e lamentar essa condição. E quando nós percebemos essas duas coisas, nós estamos aptos a nos tornarmos pessoas mansas, pessoas humildes, ok? Pessoas que foram transformadas. Por que as coisas acontecem assim? Porque nesse ponto, tanto os humildes de espírito, os que choram, começam não simplesmente a se preocupar consigo mesmo, lembra que ela é algo que acontece de dentro para fora, mas ser humilde ser humilde de espírito, fazer parte daqueles que lamentam a sua condição, levam você a ser manso, e ao ser manso, você não se preocupa simplesmente com a sua condição, mas você também se preocupa com a sua condição perante os outros. Você passa a ter essa característica humilde. E a Bíblia vai narrar para a gente uma série, né, principalmente no Novo Testamento, uma série de comportamentos, de atitudes baseadas nisso. E somente quando a gente consegue entender que não há motivo para sermos orgulhosos, e que isso nos faz lamentar profundamente isso, e somente a graça de Deus pode nos alcançar, é que nós conseguimos ser uma pessoa humilde, conseguimos ser uma pessoa mansa, no que diz respeito a mim e aos outros. Olha que mensagem poderosa para os nossos tempos, que dizem assim, frases do tipo, o importante é você se preocupar com você daqui para frente. Olha, você tem que pensar mais na sua vida. Você tem que ser um pouco mais individualista, você precisa se preocupar mais com você e menos com os outros. Essas são frasezinhas bonitas que parecem, né, vestidas de um bem-estar, mas que estão totalmente desassociadas do reino de Deus. Quando a gente fala que a gente deve ser humilde de espírito, então nós estamos colocando diante de nós que não temos motivo algum para se orgulhar diante de Deus. E essa condição nos faz lamentar, chorar. E quando nos encontramos assim, nós recebemos a graça de Deus, o reino de Deus, e isso transforma o nosso interior, mas transforma também a maneira que nós nos relacionamos com os outros. Então, não existe mais agora eu preciso me preocupar mais comigo. Não, quanto mais do reino você tem, mais você entende a sua situação, a sua condição, e mais isso exala, né, vem de dentro para fora em relação ao que está ao seu redor. E é disso que Jesus está falando. Mais que felizes as pessoas que compreendem esse tipo de humildade, porque elas herdarão tudo. Então, quando eu sou humilde de espírito, eu reconheço quem eu sou levado a me lamentar diante de Deus, o seu tamanho, o Evangelho, e me considero um pecador. E aí eu estou então preparado para enfrentar todas as realidades ao meu redor. Eu não dependo simplesmente mais de aceitação, eu não me torno mais vítima, eu não me torno mais vingativo, eu não me torno mais reativo. Por quê? Porque eu passei a entender quem eu sou. Isso me tornou uma pessoa humilde perante as outras circunstâncias. Eu não sou afetado, certo? Pelas mentiras, pelas exigências que eu não dou conta,
e também não sou afetado por um vitimismo que diz que eu não tenho condições. Por quê? Porque eu já entendi de fato quem eu sou. Então Jesus vai falar, olha, bem-aventurados os mansos. Você vai entender um pouquinho o que é isso, tá? Então, Jesus ele está trazendo uma reflexão aqui pra gente, preste atenção nisso. Você, ainda a título de introdução, você ser manso, né, é a sua atitude diante, é como você reage diante dos holofotes lançados sobre a sua vida. Quando os holofotes são lançados sobre a sua vida, quando as coisas miram para você, pessoas, circunstâncias, a sua atitude, a reação que você tem mediante isso é o que determina essa bem-aventurança, a reflexão dessa bem-aventurança. O quanto essa bem-aventurança, o quanto dessa felicidade está sobre você, o quanto você experimenta dela. Essa é a questão, né, que é levantada aqui, como que você reage diante do foco em você, diante daquilo que mira você, daquilo que vai na sua direção. É disso que Jesus está falando. Mais que felizes aqueles que compreendem isso. E aí ele vai explicar para a gente então o que é mansidão. Vamos ver o primeiro que não é mansidão, né? Não se trata de uma qualidade natural, né? Ninguém nasce manso. Bom, a gente já nasce chorando e bravo, né? Então a gente já não nasce manso. Então um monte de criança já nasce chorando ainda mais bravo ainda, né? Brincadeiras à parte, não é uma característica natural. Não vem com a gente, certo? Não vem com a gente. Nós precisamos aprender e desenvolver, e nós vamos ver que isso é uma qualidade do Espírito, tá? Gálatas 5, ela está lá entre o fruto do Espírito. Não importa o temperamento dos cristãos, não importa a sua personalidade, e aqui, modesta parte, eu tenho muita autoridade para falar sobre isso, né, com 4 formações de comportamento como analista comportamental. Então isso não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com temperamento, não tem nada a ver que algumas pessoas têm mais, recebem mais do que outras, nada a ver com isso. É algo que é produzido pelo Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade e mansidão. Então o fruto do Espírito o resultado do Espírito é mansidão. Então se ele é um resultado do Espírito, somente as pessoas que têm o Espírito Santo habitando nelas é que conseguem desenvolver a qualidade da mansidão. Então isso é muito importante para você, porque às vezes você pode olhar para uma pessoa que tem um perfil de personalidade, como o meu, por exemplo, né? Mais expansivo, mais líder, mais barulhento, né? E você pode dizer às vezes numa comunicação, nossa, o Ri não tem nada a ver com uma pessoa mansa. Não está associado ao tipo de personalidade. Não está associado ao tipo de temperamento. Eu sou uma pessoa mais explosiva mesmo. Não tem nada a ver com isso. É uma obra do Espírito Santo. Só se o Espírito Santo governar a sua vida e você se inclinar a Ele, é que você vai produzir mansidão. E Jesus não atrela nós sermos cristãos e sermos mansos ao nosso tipo de personalidade. Porque nós não podemos produzir isso. Certo? E Ele não atrela isso a uma condição. Ele diz que nós devemos ser mansos. O fruto do Espírito, o resultado do Espírito, Paulo vai dizer em Gálatas, é mansidão. O resultado de alguém que tem o Espírito agindo em si é mansidão. E nós vamos entender daqui a pouquinho o que é mansidão. Então, mas primeiro estamos vendo que não é. Não é temperamento, não é personalidade, não é traço, nada disso. Tá? Não é uma indolência, certo? Há pessoas que se parecem mansas. Por fora elas parecem, mas por dentro elas estão cheias de ira, violência, agressividade, né? São indolentes, não são mansas. Então não é uma indolência, ok? Não é complacência. Há pessoas complacentes e que não são mansas, por exemplo. Não é gentileza. Nossa, ele é tão gentil, ele é tão manso. Não tem nada a ver com gentileza. Alguns, né, algo natural, né? Alguns são mais que outros e desenvolvem mais que outros, como a gentileza, por exemplo, né? Alguns realmente têm muitas das coisas são traços da sua personalidade mesmo, da sua essência. Nós somos pessoas diferentes, temos perfis de personalidade diferentes. E, obviamente, algumas serão mais propensas a uma gentileza do que outras. Certo? Tem pessoas que são focadas mais em pessoas, tem pessoas que são focadas mais em tarefas, tem pessoas que são focadas mais no presente, outras mais no futuro. E cada um desses traços define muitas vezes a forma que nós nos relacionamos, mas não tem a ver com isso.
Não tem a ver com gentileza, nada disso, tá? É como se a gente for pensar assim, tem cachorro que é mais bravo, tem cachorro que é mais manso, tá? Na essência, no tipo da sua raça, né? Então você pega um labrador, um golden, você pega sei lá, um outro cachorro aí, ele é manso por natureza, ele é dócil por natureza. Você pega um outro tipo de cachorro, ele já é mais preparado na sua essência para ter uma postura mais agressiva. É a mesma coisa com o ser humano. Algumas características demonstram mais gentileza do que outras, mas não é isso que Jesus está falando. Não está ligado então a traço, a personalidade, a indolência, a complacência, a gentileza. Não é isso, tá? Não é uma fraqueza, não é uma falsa humildade. Muito pelo contrário, é uma grande força de caráter. Inclusive, como uma grande força de caráter, né, a própria história, estudiosos, né, do comportamento humano, que descrevem algumas características de virtudes do homem, que são essências do seu ser, a mansidão faz parte da temperança. Então, muitas vezes, ela é vista também pela própria ciência do comportamento humano como uma grande força de caráter. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é nenhuma dessas coisas, tá? É algo produzido pelo Espírito. O homem manso, né, alguém que acredita, assim, defender mesmo, com empenho, a verdade que você acredita e está disposto a morrer por ela. São pessoas fortes, mas mansas. Então, não é essa complacência, não é essa fraqueza, ok? São pessoas fortes, que têm uma força interior, força de caráter produzida pelo Espírito, chamada mansidão, ok? Também não é algo externo, é algo interno. Como eu disse, muitas pessoas podem demonstrar uma mansidão exterior, mas por dentro elas estarem totalmente, né, em guerra, agressivas e totalmente vingativas, por exemplo. Né? Então, é algo que você é alguém que tem um profundo autocontrole. Alguém que não é refém de sentimentos, de circunstâncias emocionais, de condições emocionais. É alguém que controla os lábios, que não diz coisas, né, que tem vontade de dizer, por exemplo. Mas vamos lá, né? O que é mansidão? Falamos mais do que não é. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele quer dizer dessas pessoas que são mais que felizes? São mais que felizes os mansos. O que eles vão conquistar? Por que eles vão conquistar a terra? Por que eles terão aquilo que o dinheiro não pode comprar? Que força nenhuma pode conseguir? Que vitória nenhuma, né, de autossuficiência e segurança pode conquistar? Do que Jesus está falando? O que é essa mansidão? É um autêntico ponto de vista que o indivíduo forma de si mesmo e que é expresso em uma atitude e uma conduta em relação ao outro, em relação àquilo que está fora dele. Em outras palavras, reduzindo, ser manso é você profundamente desenvolver uma atitude correta para com você e para com o outro. Por isso que primeiro você precisa ser humilde de espírito e estar na condição de lamentar que você não tem nada do que se orgulhar perante Deus. Porque aí você consegue olhar para você e você consegue olhar para fora e desenvolver uma relação correta, tanto dentro quanto fora. Isso, pessoas assim são mais que felizes. Por isso as bem-aventuranças anteriores, elas se conectam. Por isso que é importante você saber que ninguém é manso, ao menos que seja humilde de espírito ou que perceba a sua pecaminosidade. Perceba o quanto é falho. Então, assim você pode perceber que você não tem orgulho nem para com você e muito menos perante os outros. Ok? Então, o indivíduo manso, ele não se vangloria de si, por exemplo. O indivíduo manso, ele não faz valer os seus direitos. Já ouviu essa frase? Você sabe com quem você está falando?
Você não sabe com quem você está falando. Quem você pensa que você é para falar assim comigo? Já viu frases assim? Essas são frases de pessoas que não são mansas. Não são mansas. Não têm a característica e a virtude que Jesus diz que é uma característica e uma virtude de pessoas mais que felizes. Não tenta se impor perante os outros. Não tenta fazer valer as suas credenciais em favor de algo que traga um benefício próprio. São pessoas mansas. Não exige coisas para si mesmo. Comece a pensar, porque o que nós estamos falando aqui tem a ver com a prática do dia a dia. Pense aí nas suas relações conjugais, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos de trabalho, com seu chefe, com seus funcionários. Nós vivemos num mundo onde ele nos incentiva e nos empurra para a individualidade. Ele nos empurra a usar as pessoas como escada para o nosso sucesso. Ele nos impulsiona a fazer com que as pessoas sejam matéria-prima das nossas conquistas. Jesus vem trazendo uma esfera diferente aqui para a felicidade. Olha, não, se você quer encontrar uma vida mais que feliz, você precisa entender corretamente a atitude que você tem que ter para com você mesmo, que é uma atitude humilde, sem orgulho, compreendendo quem você é, o que fará com que você entenda o próximo e não exija benefícios a seu favor, usando as pessoas. E nós temos grandes problemas em relação a isso, porque nós vivemos numa sociedade que se torna cada vez mais individualista, que empurra, que força que a gente realmente pense apenas em nós. Quantas vezes você já usou ou não ouviu? Ninguém tem nada que ver com a sua vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu não quero julgar aqui os contextos, até, sei lá, se em algum momento isso faz sentido ou não. Não quero julgar isso, mas o fato é que essa é uma frase, uma expressão que mostra pra gente que é comum a gente ter posturas como essas. Por isso Jesus vai falar, pessoas assim, elas não são humildes, elas não são mansas. Elas não vão conquistar aquilo que o dinheiro não pode conquistar, que as vitórias e a força não podem conquistar. Isso é muito importante. Então são pessoas que não consideram seus legítimos direitos algo que possam se apegar. São pessoas que não fazem exigências quanto à sua posição, por exemplo. São pessoas seguras, a gente pode chamar assim. Por outro lado, não são pessoas que têm pena de si mesmo. Gente, se tem uma coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, é vitimismo. Não tem nada a ver com o reino de Deus, vitimismo. Autocomiseração. Nós já fomos salvos disso. A Bíblia vai dizer lá, Paulo vai dizer que para Timóteo, olha, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e equilíbrio. Então, autocomiseração, essa coisa que o pessoal chama hoje de mimimi, isso não tem lugar no reino de Deus. Pessoas que olham para si aquém do que são, com uma autocomiseração, com um vitimismo, que de uma certa maneira é o quê? É a mesma coisa que você exigir seus direitos pela força. Pessoas que usam de terrorismo psicológico, chantagem psicológica, chantagens emocionais para conseguir as coisas, demonstrando uma certa fraqueza. Irmãos, isso é pecado. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Jesus vai dizer, mais que felizes os mansos, aqueles que sabem quem são, e por saberem quem são, se relacionam de maneira correta com os de fora. Isso não tem nada a ver com você exigir um orgulho, então, de achar que é mais do que é, fazer valer os seus valores, os seus direitos, e muito menos você ficar aquém e usar simplesmente de uma postura de vítima para também conseguir o que você quer. Mais que felizes os mansos, as pessoas que são humildes. É uma pessoa, então, de atitude suave, muitas vezes meiga, mas com grande força. Com grande força de caráter, com grande força de postura.
certo? É uma total ausência de um espírito de retaliação, de revide, de vingança, uma abstenção de pensamentos, como Davi vai dizer num dos salmos, né? Que ficam tramando o mal contra alguém. Davi vai falar, me livra de ficar tramando na minha mente, ficar trabalhando a mente de uma forma que possa se vingar, revidar, agora chegou a minha vez, agora essa pessoa vai ver. É ser paciente, então, longanimidade, uma paciência estendida, né? Mesmo diante de injustiças, pessoa humilde, mansa, que sabe exatamente quem é. Por isso que eu sempre digo, né, eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra identidade, né, que o pessoal usa aí o tempo todo em canções e tudo mais. Essa é a verdadeira identidade do crente. Quando a gente fala disso, a gente não fala dessas coisas, né? Quando a gente fala de identidade, a gente não usa essas coisas aqui. É uma verdadeira identidade que sabe quem é e por isso não se afeta por causa de injustiças, por causa de uma fala, por causa de um desentendimento, por causa de uma coisa que não deu certo num relacionamento de amigos ou comunitário. São pessoas seguras. Então, é ser disposto a ouvir e aprender. É ser disposto a ser um aluno das circunstâncias, um aluno das pessoas. Como, né, nos vemos como pessoas que são pequenas, como nos colocamos diante de uma situação de aprendizado, como nos colocamos diante de pessoas que socialmente, intelectualmente, geograficamente, seja o que for, são talvez inferiores a nós. Jesus teve uma atitude como essa, lembra disso? Jesus deu grande atenção, por exemplo, às mulheres, às crianças, ou seja, mesmo numa postura que ele poderia dizer, olha, eu sou homem, eu tenho todo o direito de não falar com você. Vamos lembrar João 4, o que a mulher diz para Jesus? Como pode você, um judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Em outras palavras, está dizendo, você tem uma posição que você não deveria falar com alguém inferior. Mas Jesus era um homem manso, um homem humilde. Isso é essa postura, quando a gente está diante de pessoas inferiores, de pessoas que sabem menos do que a gente. Você não sabe nada. Tem que comer muito arroz e feijão para chegar onde eu estou. São um tipo de coisas que não são atitudes de pessoas mansas. Pessoas mansas, elas sempre se colocam numa posição de aprendizado, sempre se colocam numa posição de se deixar ensinar. Se você está me ouvindo aqui, você é jovem, ok? Adolescente, jovem, a geração de vocês tem um problema. É o problema do, eu já sei. Vocês muitas vezes sabem tudo. Aprendam com Jesus, Jesus vai dizer. Aprendam comigo, ele vai dizer em Mateus 11, que sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ouçam seus pais, ouçam seus avós, ouçam seus chefes, se coloquem numa posição de aprender. Quantas vezes nós tentamos ensinar, né, gerações mais novas? Eu lido com muitas pessoas jovens, muitas, no meu trabalho, fui professor de faculdade, né, de cursos livres, de jovens aprendizes, tudo que você imaginar eu já pude. Quantas vezes? Eu já sei. É verdade, eu já sei. Eu já sei. Essa não é uma postura, né, de gente que é mansa e humilde para aprender, para desenvolver essa virtude do Espírito, ok? Não é uma crítica, é um pensamento que o mundo diz para a gente e que às vezes a gente é iludido, como os mais velhos também, como os idosos também muitas vezes se colocam nessa posição, pela idade, pela experiência, e diz, olha, eu já vivi coisas que você não viveu, então você não sabe o que eu sei. Essas não são posturas de pessoas mansas, ok? E é um aprendizado para todos nós. Então, estar nessa condição, é isso que Jesus vai dizer que é manso. E o que significa, então, herdar a terra? Gostei demais, quando eu estudo, né, eu vejo diferentes versões, diferentes interpretações bíblicas, comentários, para a gente poder trazer algo aqui profundo para a gente, né, algo, né, denso, né?
na mensagem, como eu disse para vocês, porque eles conquistarão aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. Mais que felizes as pessoas humildes, que conquistarão aquilo que nenhum dinheiro pode comprar. Então, o que significa herdar a terra? Né? O homem manso é aquele que sempre se sente satisfeito e contente. E aí faz muito sentido isso para mim. Porque quando a gente como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, quando a gente aprende o contentamento, tudo passa a ser nosso. Tudo que nós temos, tudo que nos é dado, nós somos felizes. Então nós experimentamos uma vida como se nós não precisássemos de nada. Nós podemos herdar tudo que está ao nosso redor. Bem-aventuradas as pessoas humildes, as mansas, por quê? Porque eles conquistaram tudo. Em outras palavras, terão tudo material? Não, mas tudo que eles têm os deixa tão contente que eles passam a viver uma vida feliz. Gente, como isso é contracultural. Numa sociedade que diz que para a gente ser feliz a gente tem que ter e conquistar cada vez mais, ter cada vez mais, ter cada vez mais. Jesus está falando, olha, no reino aqui, nesse reino, o que você busca é ser essa pessoa humilde e mansa. E o que você encontra? Você encontra uma felicidade tão grande que faz você ser contente e satisfeito com tudo que você tem. É isso que é herdar a terra. Sim, então com essas atitudes, todas as coisas nos pertencem. Nós podemos aprender com tudo, nós podemos experimentar as coisas, elas passam a fazer sentido para nós. Nós somos felizes com o que nós temos. Somos herdeiros da terra. E só o Espírito pode fazer isso. Lembra disso, só o Espírito pode fazer isso. O fruto do Espírito é mansidão. É uma qualidade que você vai desenvolver apenas se você inclinar-se para o Espírito. Ok? Então, não há desculpa para nós não sermos mansos. Não tem como você falar assim, eu sou assim mesmo. Não. O fruto do Espírito é mansidão. Então, para concluir, eu quero trazer para você o que significa ser manso. O que significa ser manso não. Quem são os mansos? Como que você pode, a partir de agora, ouvir essa mensagem? Fora tudo que eu já disse, que hoje a mensagem foi muito prática para a sua vida, para o seu dia a dia. Como que você pode ser uma pessoa mansa? O que significa você? Quem são essas pessoas mansas? Primeiro, são pessoas submissas à vontade de Deus. Preste atenção. É alguém que não se rebela contra Deus e nem murmura. Ok? Você precisa entender, né, isso aqui. É aceitar a vontade de Deus de bom grado. Por isso, para herdar a terra. É uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Olha, algo não deu certo na minha vida. Não foi Deus que fez não dar certo. Não é isso. Muitas vezes não é. Talvez Ele feche portas para te proteger, seja o que for. Mas Deus não tem, dizendo coisas ruins, mal, né? Deus não tem pacto mal. Ele não faz o mal acontecer na sua vida para te ensinar. Se Ele é um pai bom, eu sou um pai bom para a Júlia. Eu não vou fazer ela sofrer para ela aprender. Ué, se eu sou um pai bom, eu vou achar maneiras dela aprender sem ela sofrer. Eu sou um pai bom. Né? Então, assim, Deus não tem pacto com o mal. Mas muitas vezes a sua vontade é expressa de uma maneira que a gente não entende. Ok? Então, ser manso, ser humilde é se submeter a essa vontade de Deus. Se submeter a essa vontade de Deus. De bom grado, feliz, contente. Em segundo lugar, quem são os mansos? São pessoas domesticadas pelo Espírito. Por que eu coloquei essa palavra aqui? Porque no grego, essa é a ideia da palavra manso. A mesma palavra era usada para animal doméstico. Ou seja, alguém que é domesticado. É alguém que se permite ser controlado por outrem. Certo? Então, ser manso é permitir se colocar sob a autoridade e o controle de Deus. Bem-aventurados os que estão sob o controle de Deus. Mais que felizes, aquelas pessoas que baixam o seu orgulho, reconhecem quem são e se colocam sob o controle de Deus. Como é que você se coloca sob o controle de Deus, meu irmão? Voltando a sua vida para as Escrituras, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo os mandamentos de Deus,
aprendendo os mandamentos recíprocos para você se relacionar com as pessoas. O que Deus manda a gente fazer na sua palavra em relação aos outros? Como é que você deve tratar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos, seu chefe? A Bíblia diz tudo isso para a gente. Como que a gente deve se colocar perante a injustiça? Como que a gente deve se colocar perante o governo? Ok? Como que a gente deve se colocar perante a perseguição? Como que a gente deve usar a nossa língua em relação aos outros? Tudo o que você precisar para se relacionar com as pessoas, você tem na palavra de Deus. Então, ser controlado, ser manso é permitir ser controlado por Deus, que no nosso caso significa aprender de Deus e o que devemos fazer por meio da sua palavra. E por último, são pessoas que têm a força sob controle, que foi o tema e o título da nossa mensagem hoje. Tem a força sobre controle. Nós poderíamos parafrasear essa bem-aventurança da seguinte maneira, mais que felizes aqueles cujos instintos, paixões e impulsos estão sob controle. Mais que felizes aqueles que os instintos, a paixão e os impulsos estão sob controle. Mais que felizes, certo? Os que aprendem a dominar-se. Domínio próprio também é uma obra do Espírito e está ligado à mansidão. A Bíblia vai dizer, mais forte é o homem que controla, que domina o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Mais forte é o homem que domina o seu espírito, do que aquele que conquista uma cidade. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem a força interior amplamente sob o seu controle. Por quê? Porque se submeteu a Deus, porque se inclinou para o Espírito. E eu acho essa mensagem muito poderosa para os nossos dias. Se você quer ser uma pessoa mais que feliz, se torne uma pessoa mansa, humilde, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa mensagem tão importante, ó Deus, para o nosso coração, tão importante para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, Senhor. Talvez o que nos cabe aqui é reconhecer, ó Deus, quantas vezes nós não somos humildes, não somos mansos, quantas vezes não nos colocamos nessa condição no Teu reino, Senhor. E por isso, quantas vezes experimentamos frustrações relacionais, pessoais, profissionais, emocionais, porque não aprendemos com o Senhor, porque não nos inclinamos para o Teu Espírito, nos conduzir a um espírito manso. Pai, nos conduz assim nessa semana, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a tomar as melhores decisões inclinadas, ó Deus, ao Teu Espírito. Para que o fruto da nossa vida seja mansidão, para que o resultado da nossa vida seja mansidão, para que a consequência da nossa vida, das nossas posturas, seja a mansidão, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ó Pai, ajuda cada pai, cada mãe, a serem mansos com os seus filhos, ajude os filhos a serem mansos com os seus pais, maridos mansos com suas esposas, esposas mansas com os seus maridos, irmãos com irmãs, amigos, Senhor, funcionários com seus chefes, donos de empresas com seus funcionários, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a inclinar o coração para o Teu Espírito e ver a consequência de sermos mansos, herdarmos a terra, sermos contentes e felizes em tudo que nós fizermos. Que essa semana seja uma semana onde a mansidão reine no coração, ó Deus, de cada um. Se há pessoas nessa manhã nos ouvindo com o coração cheio de desejo de vingança, de revide, guardando aquelas palavras para a hora certa, guardando aquelas cartas na manga, Senhor, para retribuir alguém, em algum momento para ferir, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda, Senhor. Traz agora o poder da mansidão. Traz agora, Deus, o poder, Deus, de ser humilde. Se há pessoas se vitimizando, Deus, se há pessoas também querendo exigir os seus direitos por meio de um orgulho, faz isso cair, ó Deus. Faz isso, ó Deus, vir ao chão, ó Pai. Levanta uma verdadeira identidade, Senhor, baseada no reino de Deus, para que experimentem essa vida mais que feliz, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo essa semana e que a mansidão reine no coração, nos relacionamentos e ao redor, em nome de Jesus. Amém.
Uma excelente semana para você, meu querido, minha querida, para sua família. Eu espero que você viva uma semana abençoada no poder do Senhor. Fique ligado na nossa programação, tá bom? Amanhã tem Bedside Kids, quarta-feira tem estudo bíblico em Romanos, tá? E assim, todo dia tem oração, né? Ao meio-dia lá no Instagram. Então, em nome de Jesus, se você quiser nos acompanhe, tenho certeza que você será muito abençoado. Fique com Deus, um excelente domingo, uma excelente semana para você na graça e na paz de Jesus. Amém.